Eram algumas coisas novas de Jujutsu, sim, nem faz tanto tempo assim que a obra acabou, mas a gente já tem algumas historinhas extras e sobre alguns personagens. E basicamente as duas que mais me chamaram a atenção foi a do Sukuna e a do Itadori. O Itadori, beleza, ele foi lá, reencontrou essa mina aqui e, pô, finalmente a gente tá vendo o Itadori tranquilo. Foda. Então, basicamente, o epílogo do Itadori foi legal, por isso que eu gostei, mas no caso do Sukuna, eu sempre reclamei que a gente não tinha quase nada do passado dele. Agora a gente tem mais algumas coisas, então meio que me senti na obrigação de vir aqui falar com vocês. E papo, não esperem um vídeo gigante, porque foram 4 páginas. Contudo, eu sou o Felipe e vamos lá. Esse epílogo do Sukuna por si só foi bem legal, principalmente porque não foi só do Sukuna, foi mais da própria Uraume do que do Sukuna, que foi outra personagem que eu também tinha reclamado que a gente quase não viu nada do passado dela. Já que a gente basicamente viu a época em que os dois se conheceram. O Sukuna encontrou a Uraume quando ela ainda era criança, basicamente. E um ponto que eu achei bem interessante e honestamente não esperava que fosse rolar com esses dois é que quando o Sukuna encontra a Uraume, ela basicamente tá sofrendo por causa dos poderes dela, já que segundo a Uraume versão rebaixada, as pessoas sempre acabam ficando muito frias em volta dela, e isso literalmente foi a mesma coisa que rolou com o pai e a mãe dela, o que também é interessante, já que explica pra gente o que rolou com os parentes da Uraume, basicamente pai e mãe, e isso sem muita enrolação, em literalmente um balão de fala, eles meio que foram afetados pelo Jujutsu dela e congelaram. E isso igual a galera que chega perto dela e o ambiente também em volta dela, já que quando o Sukuna encontra a Uraume, a gente vê que tem não só dois corpos perto dela, mas todo o ambiente em volta dela também tá congelado. E outro bagulho interessante é que nesse ponto nem a Uraume sabia explicar o que tava rolando, porque aqui ela deixa bem claro isso, ela não sabe por que isso acontece. E é interessante apontar que mesmo sem nem saber o que era o Jujutsu, mesmo sem nem saber como usar o Jujutsu dela, a Uraume já conseguia usar ele inconscientemente. O lado ruim é que graças ao Jujutsu dela, ela não conseguia ter pessoas em volta dela e provavelmente nada vivo, já que se até o ambiente congela, imagina coisa viva. Contudo, diferente dela, a gente sabe que foi por causa da técnica dela que isso estava acontecendo e o Sukuna também sabia. Sukuna é esse que tem uma reação no mínimo engraçada ao encontrar a Uraume, a mina lá sofrendo porque a galera congelou em volta dela, e ele vira e fala, pô, cola aqui que a minha geladeira quebrou. Então assim, pra quem tinha dúvidas como o Sukuna e a Uraume se conheceram, eles se conheceram basicamente nesse ponto, e sim, o Sukuna meio que adotou a Uraume, porque em grande parte ele queria uma geladeira, em outra grande parte a Uraume poderia fazer o papel dessa geladeira. Só que é interessante também apontar que mesmo inicialmente trazendo ela para servir de geladeira ambulante, o Sukuna mantém ela mais perto ainda por causa do talento dela na cozinha, já que depois de dar um passe livre para ela comer a comida dele também, o Sukuna acaba provando o que ela cozinhou, e como ela cozinhava de uma forma diferente, o Sukuna acaba apreciando isso, o que é legal por si só, porque assim, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, a própria obra já deixou claro que o hobby do Sukuna é comer, então ele criar afeição, ou sei lá, no mínimo ver utilidade em alguém que complementa tudo que ele tava precisando, que era basicamente manter a comida preservada e ainda cozinha pra ele, é literalmente a cara do Sukuna. E outro bagulho que eu também vi quando eu tava lendo esses epílogos foi muita gente comentando, pô, olha, o Sukuna nem é tão mal assim, ela até que é gente boa, né? Ele só não foi bem compreendido pela gente. Tipo, nossa, ele ajudou a Uraume e, assim, eu não sei vocês, mas pra mim esse nem foi o papo. O Sukuna pode ter sido sim legal em deixar a Uraume viva e até pode ter sido mais legal com ela ainda no ponto em que, pô, ele vira pra ela e fala, cara, tu pode comer aqui o que tu quiser, fica à vontade. Mas assim, vamos também falar que nesse ponto o Sukuna não tá sendo necessariamente bonzinho, ele manteve ela lá porque viu utilidade nela, então mesmo parecendo estranho, isso é basicamente o que o Sukuna faria. Ele achou alguém que seria útil e que literalmente pouparia muito tempo dele e ainda poderia fazer coisas pra ele e tá basicamente mantendo essa pessoa perto dele por causa disso. Então assim, por mais que sim, seja uma interação bem legal deles dois, eu vi muita gente já começando a tratar o Sukuna como outra pessoa, e não, só muito não, é o mesmo Sukuna que acabou com o psicológico do Itadori, e também o que destruiu Shibuya, e a vida literalmente do menino Megumi, e venceu Satoru Gojo. É literalmente o mesmo Sukuna, se pá ele só tava com um humor melhor nesse dia, tanto que logo em seguida a obra faz questão de lembrar pra gente que sim, o Sukuna é um monstro, já que ele pergunta se a Uraume sabe filetar humanos, e vamos lembrar que mesmo diferente o Sukuna ainda é humano, ele é um feiticeiro, então assim, ele literalmente come a própria espécie, já que segundo o próprio Sukuna, dependendo da pessoa, ela pode ser um iguaria, e aqui a gente volta a ver o mesmo Sukuna que a gente viu durante toda a obra. Contudo, a partir desse ponto já se liga naquela cena pós-vida do Sukuna e Uraume indo literalmente pra algum lugar, com ela questionando o Sukuna, tipo, pô,
Papo, por que tu nunca sentiu frio estando do meu lado, já que era o que acontecia com as outras pessoas? E isso pode explicar muito de toda a lealdade da Uraume com o Sukuna. Já que pra quem tinha dúvidas de por que a Uraume era tão fiel ao Sukuna, ele não só deu um propósito pra ela, ele não só deu alguma coisa pra ela fazer, por mais que não tenha sido uma coisa boa, foi alguma coisa que ele deu pra ela fazer. Como também, diferente das outras pessoas que elas não conseguiam ficar ao lado dela, o Sukuna conseguiu ficar ao lado da Uraume. Então, papo, isso pode explicar facilmente toda essa admiração e lealdade que ela tem com o Sukuna, a ponto de se autodesfazer quando o Sukuna perdeu, porque não tinha mais propósito pra ela estar ali. E outro ponto que é interessante apontar é, o Sukuna manda também a mesma pergunta, perguntando pra ela como ela não sentiu frio estando do lado dele, e por mais que a pergunta tenha sido a mesma, os sentidos são completamente diferentes. A Uraume perguntou no sentido literal, porque ele não congelava estando do lado dela. E o Sukuna não, o Sukuna pergunta mais no sentido filosófico da palavra, porque ela estava do lado de um monstro, que basicamente é uma calamidade viva que só causa destruição e coisas ruins, e ainda assim não se sente mal, não sente frio estando perto dele. E papo, mesmo sendo só uma coisinha bem rápida, tipo 4 páginas, esse epílogo do Sukuna foi muito bom, já que em poucas páginas o autor conseguiu complementar bem o passado não só do Sukuna, mas principalmente da Uraume, explicando como ela conheceu o Sukuna e dando uma base melhor pra toda essa relação deles. E ao mesmo tempo que eu fiquei feliz com isso, eu fiquei também bem bolado, porque agora eu sei que o GG poderia ter facilmente dado bem mais destaque no passado do Sukuna em poucas páginas, contudo ele só não fez. Só que, fala aí, o que tu achou desse passado da Uraume e do Sukuna e desses epílogos que saíram? Ah, se tu quiser que eu traga mais algum epílogo que saiu, fala aí, eu trago aqui pra gente trocar uma ideia também. E claro, se tu gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, fazendo isso sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos que vão estar saindo aqui. E estando inscrito só vai ser notificado, são basicamente 3 notificações em semana, o que tu quer ver tu clica em cima, o que tu não quer ver arrasta pro lado e vida que segue. Se inscrevendo tu só me ajuda muito, tá ligado? Enfim, se tu gostou do vídeo também, deixa o like e, se possível, o hype estiver aparecendo pra ti. Enfim, fiquem todos bem, a gente se vê numa próxima. Meio que isso, falou!